Boa noite a todos. Boa noite. Retomando o nosso estudo da obra O Consolador, hoje, 6 de janeiro de 2020. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedirmos proteção do mais alto para iniciarmos o nosso estudo. Querido amigo, Divino Mestre Jesus, amor de nossa vida, unimos o nosso pensamento com um sentimento de gratidão por nos proporcionar sempre, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos em grupo, unidos, com o mesmo propósito, que é o estudo da obra O Consolador. As lições são grandiosas, nossa alma ainda em desenvolvimento moral. Devido, divino amigo, essa diferença ainda presente, é indispensável a inspiração dos amigos espirituais para que possamos compreender as lições que nos são trazidas por esse amigo espiritual, Emmanuel, e por esse trabalhador incansável que é o nosso Francisco Cândido Xavier. Nós lhe agradecemos a oportunidade, te pedimos as bênçãos e que nos ajude, Senhor, nesse trabalho. Pedimos em particular pelo nosso planeta, pelas nações que ainda se encontram em guerras, que a nossa vibração de amor possa envolver os líderes desse nosso planeta, para que possam, Senhor da vida, compreender a ignorância de uma guerra. Dai-nos força, coragem e sabedoria para administrar a nossa própria vida. Muito obrigada, Senhor. Então, nós vamos dar continuidade à questão 372, dentro do item 3.4.3, intitulado Prática. Então, a questão 372, os nossos irmãos espíritas perguntam a Emmanuel: como deveremos entender a sessão espírita? Que vai ser bem direcionada a nós, os trabalhadores. A sessão espírita deveria ser, pois ainda não é, deveria ser em toda parte uma cópia fiel do cenáculo fraterno, essa reunião, dessa convivência fraterna, simples e humilde, do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Então, quando o nosso querido Emmanuel nos fala deveria, que é como se fosse um convite, porque nós não conseguimos compreender a grandiosidade da simplicidade do Evangelho. Então, se nós estudarmos um pouco o cristianismo primitivo, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ele andava descalço, cabelos longos partidos ao meio, saía pela manhã com os pescadores, voltava ao final da tarde e no lago de Tiberíades
Já tinha uma multidão aguardando para ouvir o nosso Senhor falar. E pasmem, ele sentava à beira da barca e começava a falar. Ou ele ia ao monte e ali sentava e começava a falar. Então Jesus evangelizava não nos templos de pedras, mas no templo da natureza. Aonde ele estivesse, ali seria um templo de Deus. E ele não trouxe o judaísmo para o cristianismo. Quem fez esse movimento foi Tiago Menor, depois. E a Igreja Apostólica Romana. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não trouxe o judaísmo para dentro do cristianismo. Trouxe a grandiosidade da simplicidade, porque é necessário ser muito grande para fazer simples. A pessoa que é medíocre não consegue fazer o simples. Só quem é muito grande consegue fazer o simples, porque o simples é muito sofisticado, é muito belo. Então ele não fez esse movimento. E nós espíritas, que o convite do espiritismo cristão é reviver o cristianismo primitivo. Então o que nós estamos fazendo? Nós pegamos a nossa instituição espírita e tentamos trazer o mundo empresarial para dentro do centro espírita. São tantas regras, tantas diretrizes, tantas siglas, que nós temos que fazer um curso para entender a instituição. E a fala de Emmanuel aqui é: a seção espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo, da convivência, da reunião fraterna. Cenáculo fraterno. Simples e humilde do Tiberíades. Quem teve a oportunidade de ir a Uberaba e conhecer a Casa da Prece, vai entender o que o Emmanuel está falando. E aquela Casa da Prece, dentro daquela simplicidade, daquele cristianismo redivivo, atendeu milhões de pessoas. Então, é como se eu dissesse assim: eu acredito muito mais nas regras acadêmicas e humanas e profissionais do que na regra da simplicidade do cristianismo de redivivo. Então eu pego a instituição espírita e profissionalizo. E eu começo a falar como se aquilo fosse realmente uma empresa. E se nós formos falar da simplicidade, alguém vai nos retrucar e dizer assim: mas isso aqui é como se fosse uma empresa, é uma instituição enorme, isso aqui a gente tem que fazer assim. E às vezes não precisa nem ser grande, às vezes mesmo pequenininha, mas é tanta regra que dá até medo de pisar. Então nós espíritas estamos repetindo os erros de outrora. Simples. Por que a gente diz que o nosso Porto de Luz é tão acolhedor? As pessoas me ligaram: Conceição, tem que fazer matrícula? Não tem que fazer matrícula. Se você não tiver como ter o livro há 2000 anos, que é o livro que nós vamos começar hoje, você baixa em PDF, você pode levar. Se você não conseguir, você vai que tem alguém que vai dividir com você. Você não tem que fazer a matrícula, porque a matrícula é a tua consciência, é o teu comprometimento. Eu não posso transformar isso aqui numa escola, não numa escola acadêmica, mas numa escola cristã. Você imagina Jesus saltando do barco do lago de Genezaré, e ele dizia assim: você está matriculado? Não, se você não está matriculado, você não tem como ouvir minha prédica. Você concebe Jesus fazendo isso? Não dá. Obviamente que eu não posso pegar uma pessoa que está chegando à instituição espírita e eu vou iniciar hoje um curso de mediunidade. Aí o bom senso me diz o quê? Não tem como. A pessoa não tem a base doutrinária, não dá para fazer esse movimento, porque quando Jesus foi realizar a transfiguração no Tabor, ele não chamou os 12, só foram 3, e ainda orientou: não contem isso a ninguém até que eu ressuscite, até que eu volte dos mortos. Então, quando se fala em prática mediúnica, a gente tem que realmente ter uma certa restrição, porque a pessoa tem que ter um preparo para o que vai se falar. Mas para estudar 2000 anos, um livro que vai falar de Jesus é o Evangelho. Há 2000 anos é o Evangelho, que começa no ano 30 da era cristã. Então é esse movimento, é simplicidade.
Não vou trazer a empresa para dentro da instituição espírita, em hipótese alguma. Nós estaremos perdendo a melhor parte desse jantar, desse banquete. O nosso Emmanuel, ele diz simples e humilde do Tiberíades. Quando ele fala em Tiberíades, ele está evocando Jesus. Onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade. Que a letra mata, o espírito vivifica. Se eu ficar só na letra, eu não vivo. Eu sou morto. O Evangelho para mim é morto, não é vivo. Onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade. Porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eu posso conhecer a letra, mas não conhecer o espírito da letra. Ou seja, sem viver. Eu não vivo. Eu não vivo. Eu não vivo. Gente, é impossível. A gente tem que fazer um esforço. Eu não posso ser a mesma pessoa. Se eu frequento um trabalho de evangelização, eu tenho que me esforçar. Eu não tenho como dizer eu sou assim. Eu tenho que me esforçar para ser feliz. Porque a vida que nós escolhemos, essa forma egocêntrica, vaidosa, orgulhosa e presunçosa de ser, só nos traz dor. E aí a gente sofre, a gente continua sofrendo. Mas se eu me esforço para entender o Evangelho e viver o Evangelho, nada vai mudar externo, mas interno vai mudar tudo. A minha forma de enxergar tudo será diferente. Os meus valores se modificam. E eu não vou mais sofrer ou lamentar coisas transitórias e passageiras. E eu pergunto, o que na Terra não é transitório e passageiro? Tudo. Aí ele continua, ele diz assim, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, me faz lembrar, são os contos, né? Ouvi em palestra, mas é bem Chico Xavier mesmo, e eu vou estar citando ele, porque quando fala em espiritismo, ele é um dos modelos de espírita cristão. E aí ele estava numa reunião, inclusive com Herculano Pires, que era um intelectual espírita, e eles estavam discutindo que para ser evangelizador da infância era imprescindível que a pessoa tivesse pedagogia, tivesse o título de pedagogia, e ficaram discutindo, defendendo essa tese. Tiveram a sabedoria de perguntar a opinião do Chico, e ele deu essa resposta. O nosso Emmanuel está presente, está dizendo que é imprescindível que o evangelizador ame. Então não é o título. Então são esse tipo de movimento que a gente vai tornando o centro espírita de forma profissional, acadêmica, empresarial, e aí a gente perde a simplicidade, e Jesus está no simples, que só o simples é sofisticado. A gente vai criando tantas regras, tantas diretrizes, que a diretriz fica em primeiro lugar e as pessoas são secundárias. Chega alguém com fome, está na fila para pegar a cesta. Quem souber, alguém disse que ia dar a cesta naquele dia. E aí eu disse assim, mas a senhora fez o seu cadastro? Não tem um cadastro. A senhora não, só é para quem tem cadastro. E para quem tem fome? Não, para quem tem fome só faz o cadastro, e na próxima vez só vai. E o que eu faço? Não, continue com fome. Gente, é lá no governo que faz cadastro. Aqui não. Vai ficar bagunçado? O que vai ficar bagunçado? Então é melhor não dar. Para ninguém. Entendeu o que eu estou querendo falar? Então quando a gente vai começando a criar muitas regrinhas, então não faz. Que se é para fazer em nome do Cristo, ele não tem preteridos.
Ele não tem preferências. Os braços estão abertos para todos. Ele continua, Emmanuel vai fundo, ele diz assim, olha só, o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Sem qualquer convenção do mundo. Hoje os nossos, vou sempre bater nessa tecla, hoje os nossos congressos são muito caros. Por quê? Porque nós estamos fazendo congressos a nível de congressos acadêmicos empresariais. Um lugar belíssimo. Todos os palestrantes vão para hotéis. Aí dão sacolinha, crachá. Gente, 2.000 pessoas, quem que vai olhar para crachá? A gente acaba formando um grupinho. Aí a caneta, caderno, que ninguém nem nota isso. Daqui a pouco você não sabe nem onde é que está a sacola. Entendeu? Então é por isso que ele diz, sem qualquer convenção do mundo. Então é melhor, mais simples, repetir o que Jesus fazia, porque ele se hospedava na casa de Pedro, o Cristo. Quando eu comecei, eu tenho 26 anos de espiritismo. Quando eu comecei há 26 anos atrás, eu nunca paguei para participar de um encontro espírita, de um congresso, nada. O que nós fazíamos, porque isso começou de um tempo para cá, viu, gente? O que nós fazíamos, nós nos reuníamos, fazia noite do quicão, noite da pizza, brechó, feira do cacareco, e a gente ia arrecadando din-din, recursos para pagar os eventos. E fazíamos eventos belíssimos, com 6 refeições diárias. Nunca faltou. Então hoje, qualquer encontro que as instituições espíritas, nós do EOS, nós fazemos encontro com 160, 170 pessoas. Alguém paga alguma coisa? Cada um leva um prato disso, um prato daquilo, no final, e a gente no final junta, fica uma maravilha e ainda sobra comida. Sem constranger ninguém. Porque esse é um trabalho cristão. Esse é um trabalho cristão. Ainda há pouco uma pessoa me ligou, Conceição, você sabia que no canal do YouTube se ganha dinheiro? Eu disse sim, sabemos, a partir de um número tal. E quando chegar nessa numeração, o grupo do YouTube vai se reunir, nós vamos decidir para quem vai esse dinheiro, qual é a instituição. Em cartório. É assim que se funciona. Nós não podemos profissionalizar o espiritismo. Em hipótese alguma. Chico não psicografou 450 obras? Os direitos autorais não iam para as instituições? Então assim tem que continuar. Eu não posso me beneficiar. Nenhum do grupo do YouTube pode se beneficiar disso. Porque dai de graça o que de graça recebeste. Então a coisa é muito sutil. De modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, porque quando eu começo a empresariar o centro espírita, esse movimento aqui, pensamento na mesma finalidade amorosa e sincera, já se perde. Já é impressionante, já começam as brigas, as intrigas, o disse-me-disse, os melindres. Pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações, aqui ele está se referindo à anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, quando Jesus diz assim, olha, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Emmanuel aqui está mais uma vez chamando a lição de Nosso Senhor, quando ele diz assim, ó, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. E a casa da prece, você vai, é menor do que isso aqui. Mas esse tamanho influenciou em algum momento, na capacidade espiritual dessa instituição, na quantidade de corações que consolou. Então não é o espaço físico que faz diferença, mas é a intenção dos trabalhadores.
Porque às vezes a gente faz uma instituição enorme, mas se nós formos colocar na ponta do relógio, passa mais tempo vazia do que ocupada. Como deve ser conduzida uma sessão espírita de sua abertura ao encerramento? Então, no momento ele perguntou, como é que deve ser a sessão espírita? Como deveremos entender ela? Entender dentro da sua simplicidade. Lembra? Ficou bem claro isso. Não vai trazer a instituição acadêmica para dentro do centro espírita. Não vai trazer a tua empresa para dentro do centro espírita. A pessoa, olha, fulano, você vai ser responsável pela livraria. Pronto, a pessoa já acha que é a lojinha dela lá do shopping. Ela não entendeu que as pessoas que estão trabalhando ali são voluntárias. E que é bem diferente. Porque um atendimento para vender uma obra espírita não é o mesmo de vender uma roupa lá fora. Porque a roupa lá fora, o critério é a venda, é o dinheiro. Aqui dentro da instituição espírita, dentro de uma livraria, eu tenho que saber quem é a pessoa, qual é a necessidade, e eu oferecer o que cabe naquela pessoa. Eu posso, a função de quem está na livraria é essa. Você chegou há pouco tempo, qual o livro que você já leu? E você vai atender aquela pessoa e vai sugerir. Olha, a primeira obra que eu li foi Bairro dos Estranhos. É uma obra espírita. Foi a primeira, eu já nem lembro muito bem. Mas aquilo me chamou a atenção. Eu não poderia começar com Paulo Estevam, 500 folhas. Tinha que conhecer uma coisinha pequenininha. Até chegar em André Luiz. Mas a pessoa está chegando hoje na instituição espírita, tu dá nosso lar, não dá. Então, agora, às vezes a pessoa está chegando, mas a pessoa já leu isso, já leu aquilo, a pessoa tem uma cabeça mais aberta, diz, opa. Então, é uma evangelização também. A livraria é uma evangelização. E é dessa forma que tem que se ver. Não de uma forma comercial. A pessoa chega, eu quero esse. Calma. Para que a pressa? Mas o vendedor não leve esse aqui também. Depois a pessoa chega em casa e se sente lesada. Poxa vida, aquela moça me empurrou um monte de livro, eu nem li, e fica com raiva e não volta mais para a instituição. 373, então como deve ser conduzida uma sessão? Agora é a sessão espírita, de sua abertura ao encerramento. Ele diz, olha, nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, porque Kardec já explicou, todo aquele que tem um desejo de estudar seriamente essa doutrina, deverá iniciar por uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Logo depois, o Livro dos Espíritos, para aí então se arvorar ao Livro dos Médiuns. Você vai dizer que o Evangelho é o principal? É o principal. A moral cristã é tudo. Mas por que foi só o terceiro? Porque como é que ele poderia falar do Evangelho sem a base da doutrina espírita? Para eu falar do Evangelho, ele tinha que ter a base. Então era necessário que viesse primeiro o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Aí agora vamos estudar Jesus à luz da doutrina espírita, que é a terceira revelação. Para entender quando ele diz, se a tua mão for motivo de pecado, corta e joga fora. Para entender quando ele olha para o rapaz endemoniado e diz, cala-te, pois ainda não é chegado minha hora. Como é que a gente vai entender o diálogo? É necessário ter estudado o Livro dos Médiuns. Ele diz ainda, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade. Mais uma vez. Eu me recordo uma vez que nos convidaram para dar uma palestra numa instituição. Aí o rapaz chegou e disse assim, você poderia dar o seu currículo? Imagina. Aí eu olhei para ele e disse assim, então tá, nós somos evangelizadoras, de estudo. Eu fui falando o nosso trabalho no movimento espírita. Ele disse assim, e a sua vida profissional? Minha vida profissional não interessa. Porque você não está contratando o profissional, é a cristã espírita que está vindo aqui. Então, o que importa é o trabalho que nós realizamos dentro do movimento espírita, não minha vida profissional. Não os meus títulos.
Então é simplicidade. Essa aqui é a nossa irmã Conceição, trabalhadora do movimento espírita, dirige estudo das obras, tal. Com certeza poderá nos ajudar compartilhando um pouco do que ela aprendeu. Pronto, acabou. Mas não, a pessoa vem dar aquele currículo ridículo, com um monte de título, fica um pavão. A gente está perdendo. E o que acontece? Como as instituições, a nível de congresso, realizam, as casas menores acabam achando que deve também ser feito desse jeito. Eu me lembro quando nós estivemos em Portugal, a pergunta foi a mesma do presidente. Eu olhei para ele e disse assim: quem vai palestrar é a espírita, não é o profissional, meu irmão. Para que a divulgação do meu currículo profissional? Para eu me beneficiar? Porque se eu for psicóloga, as pessoas me procuram sem eu ser. Poderia marcar uma consulta com você no seu consultório? Eu disse, você pode sim marcar para fazer um atendimento fraterno na casa espírita, você não vai pagar R$1. Você imagina se eu utilizasse isso para os meus benefícios? Mas tem muita gente usando. Tem muita gente se beneficiando da instituição espírita. Então a coisa é sutil. É bem sutil. Continua o nosso Emmanuel só na chicotada, na chibata. O máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo. Mais uma vez, o Emmanuel nos lembrando, gente, o espiritismo é o cristianismo primitivo. Deve ser o cristianismo primitivo. Não traga a toga para cá para dentro. Não traga o título para cá para dentro. Não traga as mesas pomposas. Às vezes eu olho para as mesas, meu Deus, tem tantas flores, eu já fico calculando, meu Deus, cada flor dessa, cada ramo desse é R$80, R$90. Daria um rancho para uma família. E aquilo estraga tudinho. O Chico, ele pediu que não, no velório dele, que não colocassem flores. Tanto é que você não viu uma coroa que direcionasse esse dinheiro. Quanto é uma coroa, gente? No meu também não mande não. Em minha homenagem, para eu não ficar me debatendo no vale, faz um rancho, doa e diz em nome da tia. Pronto. Não, quanto é uma coroa? Uns 300, 400, R$500. Que vira nada. Então volta de novo, simplicidade. Todo tempo nosso Emmanuel está batendo aqui. Agora o Consolador Prometido é de 1930 e 1940. Então a gente para pensar assim: qualquer espírita pode ler essa obra. Isso aqui é um roteiro. Que na verdade, o que o nosso Emmanuel está fazendo? Está só lembrando as lições de Jesus, que a gente esqueceu. Porque nós somos espíritas hoje, mas nós já fomos católicos, budistas, protestantes, hindus, judeus, da Umbanda, do Candomblé. Então a gente traz essas reminiscências de outras existências, e alguns realmente foram sacerdotes. Então quer trazer todo aquele rito todo aquele templo para dentro da instituição espírita. E é impressionante como tem um louco e tem uns louquinhos que seguem. Eu fico impressionado. Que balançam a cabeça para tudo e sempre fica aquele mesmo grupo. Até a desencarnação. Porque isso que eu acho legal. Porque graças a Deus que morrem, nós morremos. Que aí renova. Então tem um tempo. Se não souber aproveitar, outros virão e poderão fazer melhor. Como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda. Então, esse sentido materiais é todo e qualquer movimento só na horizontal. Então, às vezes eu venho dar uma palestra, eu faço uma palestra tão intelectualizada que ninguém entende, todo mundo escuta, mas ninguém entende nada.
E a pessoa vomita palavras. Às vezes eu fico de, meu Deus do céu, a pessoa vem com umas palavras. Tem gente que ainda diz confrade. Quem sabe, menina? Não dá, mas tem palavras que não cabem, envelheceram. Mas vê um falar e o outro quer falar também. Ou decora 3, 4, 5, 6 palavras do dicionário, fica. E tem gente que fica boiando, mas o que ele está falando, né? Aí vem o maior de todos e vai falar de um grão de mostarda, de uma dracma perdida, de um fermento. Está vendo que tem que ser muito grande para ser humilde? Então não dá, a gente tem que simplificar. Se eu estou aqui é para que todo mundo possa entender. Então vamos falar numa linguagem que todo mundo compreenda. Simplicidade. Quando ele fala em simplicidade, é em tudo, até na minha fala. Até na minha fala. Ele usava, como nós temos aqui, expressões idiomáticas. Jesus falava filho do homem. Filho do homem é uma expressão idiomática. É uma expressão idiomática. Então quando eu digo aqui lezerabaré, todo mundo sabe o que é lezerabaré. Ah, mas não, o que é isso, lezerabaré? É lezerabaré não falar lezerabaré. Abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda. A grande esquecida de todos os tempos da humanidade. O que está esquecido? A alma. Porque eu me preocupo tanto com o externo, eu me preocupo tanto com a intelectualidade, eu me preocupo tanto com os títulos, que a essência, que é o ser imortal, essa eu não me preocupo, que é quem? A alma. Vocês entendem porque quando a tia diz, qual é a matrícula? A matrícula chega e senta. Mas tia, no cemitério tem inscrição. Tem, porque a gente tem um número de vagas. Aí realmente o espaço não suporta. Quando nós fizermos na arena, aí a gente já não precisa colocar limite, né? Mas até o prezado momento, os espaços é 150, 160, estourando. Então a gente tem que pôr um limite para os seminários. Vamos para o 374? Nas sessões, os dirigentes e os médios têm uma tarefa definida e diferente entre si? E está agora se referindo diretamente ao trabalho mediúnico. Então, o dirigente é o responsável pelo trabalho, né? O médio, cada um tem a sua função. Ele pergunta se eles têm uma tarefa definida e diferente. Vamos ver a resposta. Ele diz assim, olha, nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor. Ambos têm que ser fraternos e devem ser amorosos. O trabalho é por amor, acima de tudo. Mas, quando tem um mais, porém, entretanto, todavia, lembra? Existem características a assinalar para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médio deve representar a fonte de água pura do sentimento. Por isso é que eu digo que o trabalho mediúnico é meio que um casamento. O dirigente, ele faz aquela figura paterna e o médium, aquela figura materna. Então é como se fosse um a razão e o outro o sentimento. A mediunidade é uma maternidade. Quando você está grávida, você está prenha, esperando ali uma criança, aquele espírito reencarnante, ele está vinculado psiquicamente contigo. O que tu pensas, o que tu sentes, ele sente também. No trabalho mediúnico, no trabalho da psicofonia, no trabalho da mediunidade, é da mesma forma. Então, se um espírito vai entrar em transe, ele entra em contato com o meu psiquismo, que poderá acalmá-lo ou irritá-lo. Por isso que o médium é esse movimento aqui que ele colocou de água pura do sentimento. É a mãe que acolhe, que acalenta, que recebe. É por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica,
e onde os médios não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível, porque a confusão natural estabelecerá e a esterilidade no campo dos corações. Então, o dirigente ele tem que ser realmente lógico, racional, pensar rápido. Se de repente o dirigente chega a um espírito e começa a falar da sua dor, começa a chorar, daqui a pouco o dirigente, ai meu Deus, que sofrimento também. Como é que ele vai acolher? Tá os dois desesperados, o médium, o comunicante e o dirigente. Nessa hora ele tem que ter lógica e raciocínio. E tem que ter mesmo. E tem que ter mesmo. Porque você vai ter que ouvir e refutar. E amar. 375. Os agrupamentos espíritas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? O que acontece? Tem pessoas, tem instituições que não dão um passo se não perguntar ao espírito através do médium. Se não tem médium, não tem espírito comunicante. E aí, como é que se faz? Porque a pergunta é: os agrupamentos espíritas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Não tem médium, não tem, como é que a gente vai fazer? Vamos ver a resposta. Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis. Porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Médium de psicofonia, psicografia, mesmo que ele não tenha uma mediunidade definida, mas ele é médium. Todos os somos. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo. Olha que lindo. Eu sinto, logo eu interpreto, no plano intuitivo, a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no íntimo, no íntimo da consciência. Então, o fato de eu não ter um médium ostensivo, isso não quer dizer que nós não venhamos a receber inspiração. Hoje acabou. Vamos parar então na 375. Confere? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, agradecemos aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro da obra O Consolador.